tempo na Dinamarca, onde os títulos são de mau gosto. Professor, essas coisas, é de mau gosto. E mesmo oficialmente é proibido usar títulos fora da academia. Eu não confesso. Acho que as pessoas são o seu nome e o seu coração, não é? Pensei que vinha falar de coisas fáceis. Eu sei, pois é. Pensei que vinha falar de coisas fáceis, que eu tenha estudado, escrito, publicado. Afinal, venho falar de mim, de autodescrever-me, coisa difícil para mim. Se eu disser, sou homem, mas também sou capaz de ter meu lado feminino. Se eu disser que tenho cabelo, mas também tenho uma carequinha. Se eu disser que sou magro, também tenho aquela barriguinha do europeu decadente, não é? Se eu disser que sou alto, sou baixinho na Noruega, não é? Tenho 1,80 m. Tenho 71 anos, mas às vezes tenho 7. Portanto, eu sou manjo em quase tudo. Tenho que incluir o vestir. Venho em tons de verde, homenagem ao verde que nos une nas bandeiras. Meu colete tem 100 anos, é um colete tweed escocês, das ilhas escocesas. E trago o meu tartan num lenço do pescoço, porque eu tenho uma relação grande com a Escócia também. Isso aí. Olha, eu é que tenho que operar aqui, não é? Já foi dito, com certeza, muita vez, aqui, que Daniel, não é? Parabéns, querida, por esta missão que você tem na vida, uma missão de vida, de facto fantástica. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, conversarem comigo. O que me traz aqui é a minha relação com este cara, com este carinha. Se eu esbarrar para a idiotice da pronúncia brasileira, vocês me desculpem. Mas é este cara, Oscar Niemeyer, com quem eu tive o prazer de conviver e que eu tenho estudado o contributo, a participação, as obras, os projetos do Oscar para Portugal. A vossa exposição e o vosso seminário é sobre Brasília, e quem diz Brasília diz, evidentemente, Niemeyer. Digam-me estas frases. Parecem-vos as duas falsas, as duas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa, o que vos parece? As duas falsas? Ninguém. As duas verdadeiras? Pelo menos no Niemeyer e na Brasília, que hoje conhecemos. Provavelmente as duas verdadeiras, não é? Sem Niemeyer não haveria Brasília, mas sem Brasília também nunca o Niemeyer. Olha um arquiteto que tem essa magia de lhe darem uma capital. Não é para todos, não é para todos. E qual a ordem das frases? É um bocadinho como o ovo e a galinha, não é? O que é que veio primeiro? Por isso, eu acho que vamos criar aqui um poema visual como aos grandes concretistas brasileiros, o Décio Pinhatari, os irmãos Campos, e pôr estas duas frases como uma visão. Se quisermos pô-la ainda mais infinita, já temos aqui um poema visual só para aqui, só para a nossa conversa, não é? Olha, eu em 87 subi a colina chamada Colina da Vigia, que é um promontório também sobre o mar, e deparei-me com este colosso. Quase chorei. Ainda por cima, quando se sobe a avenida da Colina da Vigia, mal se vê um conjunto tão enorme, tão monumental. Na altura era o maior e conjunto de volumetria hoteleira. Estão vendo? Ou seja, era em hotéis
era o que ocupava maior volumetria, uma coisa monumental. E, contudo, discretamente afogado nesta soberba vegetação madeirense. Madeira é uma ilha que nós temos no meio do Atlântico. Em 87, também fiquei espantado com uma coisa. Não havia um único estudo a sério sobre isto. Nem para falar em livros. Fiquei chocado. Como é que temos um património moderno desta dimensão, de um autor desta dimensão, e sobre ele há a ignorância e o silêncio. Portanto, tomei para mim o estudo. Em 2001 publiquei o nosso Niemeyer. É como se fosse o nosso Picasso, que nós herdamos da nossa avó e que temos na sala, o nosso Niemeyer. E quando o Oscar fez 100 anos, fizemos uma edição comemorativa dos 100 anos do Oscar e lançámos um concurso internacional de fotografia. Na primeira reunião eu disse, se tivermos 30, 40 participantes é ótimo. Tivemos 1.100 de 11 países e fizemos este livro que o nosso querido Álvaro Siza prefaciou. Quando fizemos 10 anos de morte do Oscar, em 2022, e também porque foi posto a público o acervo, o arquivo do arquiteto Viana de Lima, já vamos ver porque é que este nome aparece aqui, publiquei um Niemeyer é sempre um Niemeyer, que revisita o assunto do Funchal, a obra da Madeira, que vos vou mostrar, claro, mas dada o acervo documental do arquivo do arquiteto Viana de Lima, reforçámos e vimos melhor muitos outros aspectos desta riqueza. Este é o projeto, o esquiço, a carta descritiva. O Oscar fazia os desenhos e sempre com um texto muito explicativo sobre as opções. E este é o mesmo original. Paris, diz que quando o Oscar acabou de dizer isto, olhou e disse assim, puta que pariu a natureza, que beleza! E é isto, hein? Houve, 1966, uma família, a família Pestana, teve a ousadia de perguntar quem é o maior arquiteto do mundo. Um cara brasileiro que está exilado em Paris. É esse que nós queremos. E foram a Paris e o Oscar, vários dias, desenhava, deitava para o lixo, a sala era um mar de papéis para o lixo e acabou este conjunto gigantesco, estão vendo? Isto é a primeira maqueta, um hotel enorme, curvilíneo, assenta em pilotis, com uma pala gigantesca. Este é o promontório da Vigia. Depois esta rampa maravilhosa, niemeyeriana, para as patas elegantes, como eles chamavam. As patas elegantes que o Oscar, de várias maneiras, usou tantas vezes, e vocês bem sabem, sobretudo na grande Catedral de Brasília. O Oscar estava exilado em Paris, odiava, como sabemos, viajar de avião, tinha imensos projetos por França, pela Alemanha, pelo Norte da África, até por Israel, pelos Estados Unidos, e então escolheu um grande amigo, o arquiteto Viana de Lima, uma grande figura também dos grandes congressos de arquitetura modernista, com o seu ateliê aqui no Porto. O Porto, aliás, é uma cidade muito ligada ao Oscar, porque durante todo este processo o Oscar veio acompanhar o desenvolvimento no ateliê do Viana de Lima e contactou o nosso querido Álvaro Siza, ainda como estudante, assistiu a muitas charlas do Oscar explicando os seus projetos. Isso foi uma revolução na Faculdade de Arquitetura do Porto. Está aqui alguém da Faculdade de Arquitetura do Porto?
Olha que bom. O Álvaro Siza conta que antes do Oscar os projetos eram muito desenhadinhos, tinham que ter determinadas dimensões, tudo com régua. Depois do Oscar, os projetos eram desenhos, não? Uma parede era uma linha, uma coluna era um pontinho, e isso libertou completamente a relação com o projeto. Viana de Lima já tinha participado em outros projetos do Oscar, no próprio Brasil, e era um grande amigo, e foi a pedido do Oscar que o arquiteto Viana de Lima. O arquiteto Viana de Lima, amigo de Corbusier, uma grande figura, uma obra que deve ser sempre... não está aqui o Paulo? Não. O Paulo dirige a Casa Viana de Lima, aqui perto do Porto, e eu bem gostava que ele aqui estivesse para vocês o conhecerem. O meu prezado amigo, então, acompanhou a obra. Mostro-vos a coisa, mostro-vos a beleza. Este grande superfície curvilínea do hotel, não é? Com recantos e coisas deslumbrantes. O hotel assenta em pilotis, na verdade é uma ponte, em que em cima da ponte há 6 pisos, não é? O que vocês já calculam, estão aqui vários bons engenheiros, já calculam a dificuldade que isto era quando não havia computadores. Um grande beijinho ao nosso querido. Não consigo parar aqui isto, queria parar. Como é que faço? Já. O nosso querido engenheiro Madeira Costa, que foi o engenheiro desta obra, tudo à mão, tudo com continhas e máquina de calcular à mão. Estamos a falar de palas com uma dimensão gigantesca, estamos a falar num reforço do betão brutal, não é? Uma ponte já de si é complicada, imagina pôr 6 andares, 6 pisos em cima de uma ponte, não é? Estamos a falar de outras coisas que não são engenharia, não é? A obra foi começada em 66, o projeto. Foi acabada em 1979. O que quer dizer, a maior crise petrolífera e inflacionária que tivemos no século XX, uma revolução em Portugal, isto agora não para, dificuldades financeiras brutais, não é? Da rampa vamos para o casino, aqui tem as patas, não é? As patas elegantes do casino. Até pensávamos que o terceiro edifício do conjunto, o Cineteatro, estão vendo? Opa, eu não consigo, porque é que isto não para? Alguém me ajude, por favor. Porque é que isto não para um a um? Pensava-se que, eu próprio, no meu livro de 2001, pensava que o edifício do Cineteatro tinha sido acabado pelo arquiteto Viana de Lima. Já está, não está? Mas não. Em 1972 foi o Oscar que fez o projeto. A abóboda não comportava todos os elementos para um cineteatro, sobretudo para um anfiteatro de dimensão mínima, e foi o próprio Oscar que mudou a forma original da abóboda para esta forma, como vocês chamam, pentagonal? Não. Agora escapou-me. Mas tenho aqui, trapezoidal. Trapezoidal, uma professora de geometria descritiva já me estava a bater na cabeça. Olha, o Oscar, e ele explica nesta carta de 72 que é até interessante o jogo das formas curvilíneas com a estrutura mais geométrica, sem que, estão vendo, aqui o conjunto, voltamos a ver, a forma trapezoidal do cineteatro, que dialoga de facto com o casino e com o hotel.
Dentro, o Oscar não renunciou à sua curva, não é? A curva da mulher amada, a curva das colinas do Rio, e então fez o que levantava problemas de acústica brutais, este conjunto. E então resolveram-se. Já vamos ver graças a quem. Os interiores têm coisas deslumbrantes, não é? Estas escadas, estes pormenores, a luz, o jogo da luz, interior-exterior, rampas magníficas. Depois uma joia, que talvez, no outro dia diziam-me, talvez a maior, acho que foi uma pessoa aqui, o mais impressionante salão de refeições do mundo. E de facto... Why not? Why not? Estão vendo? Abre para esta e para a piscina. Olha, esta tela de alumínio, dificílima de fazer do ponto de vista da engenharia, por causa da contração, expansão, de temperaturas, difícil. Partia-se normalmente, houve que inventar. Estão vendo? Multiforme, para além do Oscar, importantíssimo o contributo do nosso Daciano da Costa, um dos pais do design moderno em Portugal. Portugal é Portugal, só por isso o Daciano não é tido em todo o mundo como uma grande figura. Mesmo assim, o MoMA, o ano passado, há 2 anos, incorporou a obra do Daciano. O Daciano era uma figura brutal. E teve aqui, no conjunto do Casino Parque Hotel, como se chama, este conjunto, uma das suas obras-primas, porque teve toda a liberdade de criar peças com madeiras preciosíssimas que vinham nos barcos dos empreendedores, a família Barreto, e então chegavam preciosidades da África que o Daciano fazia. O Daciano joga também com interiores magníficos, de criatividade, super pops, Mondrians, coisas de uma originalidade e que fazem parte do património do design em Portugal, não é? Misturando várias influências do século XX, não é? Os alemães, o Breuer, depois jogando com também os claros-escuros. Outra coisa desta obra do Oscar, que o arquiteto Viana de Lima lutou até ao fim para que não fosse incomodada, é a extensão dos corredores. Estão vendo? Na arquitetura hoteleira, eu estou a ser atacado por esta cena de estar a passar sem eu querer. A extensão dos corredores era absolutamente interdita em arquitetura hoteleira, para evitar que as pessoas andassem muito a partir da recepção. Estão vendo? Aqui o Oscar não se deu nisso, quis fazer aquela grande curvilínea, não é? E então os corredores são gigantescos, o Daciano jogou com a iluminação muito bem, não é? Depois, outra coisa genial também deste conjunto é esta coleção de abstracionistas da época, anos 60, 70, Fernando Conduto, Maria Velez, José Rodrigues e muitos outros. Uma coleção magnífica, muito coerente de arte abstrata que embelezou os interiores do hotel. Portanto, a besta é esta, não é? O arquivo do arquiteto Viana de Lima foi disponibilizado aqui no Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura do Porto e, de facto, estamos a falar de uma coisa gigantesca, uma parte considerável relacionada com este projeto. 5.550 publicações, 2.850 fotos, 36.000 documentos vários,
uma parte considerável relacionada com este projeto de colaboração com o arquiteto Viana de Lima, este projeto do Oscar. O estudo aprofundado desse arquivo, e foi magnífico que ele tivesse sido disponibilizado pela família primeiro e depois pela faculdade, em 2019, estão vendo, daí justificar esta minha retoma desta edição em 2022, é que, obviamente, o projeto é do Oscar, o convite do Niemeyer ao Viana, em cartas, em documentos, em troca, os constantes contactos por carta e presenças do Niemeyer no Porto, o nosso querido Álvaro, que vão ouvir mais à frente numa mensagem que ele nos manda, chega a dizer isso. Portanto, o Oscar acompanhou aqui no Porto, e não só, e em Lisboa, em Paris, o Viana de Lima chegava a ir a encontrar-se com ele a Vilar Formoso, porque o Oscar passava de comboio, o Oscar conta isto num livro, passava de comboio para Paris e o Viana ia encontrar-se, 2 minutos, 3 minutos, mas era o suficiente para resolverem algo. A inúmera correspondência do Viana de Lima pedindo indicações, pedindo opinião sobre soluções de aplicação, desenvolvimento do projeto e dando conta do desenvolvimento dos problemas de uma obra. Não há, se conheceis obras do Oscar, vistas hoje, tendo consciência disso, todas elas tiveram imensos problemas de aplicação entre o conceito, o esquiço inicial, a concepção inicial e a sua concretização. Mais recentemente, o Museu de Niterói, etc., etc. O acompanhamento e a correspondência com projetos do Oscar, pelo menos até 1972, ou seja, muito perto já da conclusão, do começo da conclusão. O primeiro edifício que é o auditório, o cineteatro, é aberto em 74, depois o hotel em 76 e o casino em 79. Mas, portanto, em 72 ainda o Oscar fazia projeto. Portanto, essa tonteria de que o Oscar fez o esquiço inicial e depois tudo o resto foi feito pelo Viana é falsa. E depois a personalidade do arquiteto Viana de Lima. O arquiteto Viana de Lima era uma pessoa superior, de seriedade, de honestidade, de profundidade. Toda a gente que o conhece o tem nesta condição. Seria absolutamente inconcebível que o arquiteto Viana de Lima alterasse, fosse o que fosse, dos desígnios. São várias as reuniões com investidores, e há uns investidores alemães que aparecem em certa altura do desenvolvimento financeiro do projeto, que, como calculam, foi gigantesco nestas condições. Estamos a falar em inflações. Os brasileiros, os nossos irmãos brasileiros sabem melhor isto do que nós, mas inflações de 30%, 40% ao ano, coisa mata qualquer projeto destes, não é? E, contudo, ele conseguiu concretizar-se. Mas há várias reuniões de investidores, nomeadamente esses alemães, que queriam fazer alterações para facilitar certas soluções e que o arquiteto Viana de Lima aparecia com a sua majestade e eles tremiam e esqueciam o assunto. Portanto, há muitas provas dessas. Digo isto porque sei que entre ignorância e maldade aparece ou apareceu em Portugal, nomeadamente, contestando a autoria deste projeto em relação ao Oscar. Isso é absolutamente ridículo e é uma maldade, evidentemente. Projetos do Oscar para Portugal. Há 5, incluindo este, que foi o que se concretizou. Um projeto que seria hoje uma capital do modernismo no mundo, para este lugar desértico no Algarve, a Pena Furada. Não é um edifício, é uma cidade, até aeroporto tinha, um aeroporto pequenino. É uma coisa deslumbrante
que começa na praia. Estão vendo aquela torre semelhante ao Hotel, digam-me, Nacional do Rio, que agora foi recuperado. Agora imaginem isto hoje, o que não seria, não é? Quantos chineses não viriam a Portugal ver isto, não é? Depois estende-se por todo este vale com imensas niemeyer-arianas, não é? Olha-me esta loucura, não é? Que seria isto absolutamente impossível de fazer hoje. Construir uma torre destas numa praia deserta no Algarve. Mas cá está o ensaio, e isto é de 65, este projeto. Coisas deslumbrantes, Alameda, até os interiores o Oscar desenhou. Há desenhos disso. Depois em Lisboa, já na década de 90, há o projeto para a Fundação Luso-Brasileira, que foi pedido ao Oscar e ele fez gratuitamente, nunca para o Vale de Chelas, uma região no Vale de Chelas. Também uma coisa, se vir já algo muito semelhante ao que o Oscar fez para Avilés, não é? Jogando com dois grandes blocos e fazendo esta dialética entre formas. Em 93 há esta coisa que seria também uma das capitais do modernismo do mundo. O Oscar desenha agora uma margem de um rio, nem no Brasil, bem, fez alguns lagos e algumas coisas, não é? Mas desenhar toda a margem. Este projeto foi-lhe, não vou contar, nem perder tempo, mas pronto, o Oscar requisitou este projeto a um amigo, a um arquiteto português, que ganhou o projeto e que aceitou, claro, com honra, a participação do Oscar. O Oscar desenha uma Niemeyer-ariana no Rio. Isto hoje seria impressionante para uma área de Algés que ainda hoje está, em grande parte, não foi construído. Para além de que, vocês não estão a ver aqui, mas nos desenhos mais de pormenor, há Niemeyer-arianas originais por todo lado. Aqui há coisas, e há túneis, é uma coisa impressionante. Se Portugal tivesse um dinheirinho para isto, seria de facto hoje uma coisa linda e viva. Depois para os Açores, Ponta Delgada solicitou já neste século este centro cultural. Nenhum destes 4 foi construído. Sabem o que é que o Oscar me disse um dia? Como dizem lá no sul do Brasil, para comer minha mãe todo mundo quer, mas para dar de comer ao pai não aparece ninguém. E é assim, falar de Niemeyer, encomendar um projeto ao Niemeyer é muito fácil. Agora, construí-lo, como aconteceu com a família Barreto, a que eu mando aqui um grande abraço, na Madeira, isso já é outro campeonato. Portanto, agora o projeto de Lisboa veio há uns meses, a Câmara de Cascais solicitá-lo para ser construído em Cascais. Oxalá! Se bem que, para comer minha mãe, todo mundo quer. É muito fácil querer um Niemeyer. Agora, construí-lo, porque de facto, os problemas, como sabeis. Niemeyerianos em Portugal, como há em todo o mundo, um dos últimos prémios Pritzker africano, a primeira palavra que disse a agradecer o prémio foi ao Oscar. Agora não me ocorre o nome, se ele se lembrar. O prémio Pritzker na Nigéria, não é? Há 1 ou 2 anos. Portanto, Niemeyerianos em Portugal. Olha, um colégio em Moimenta da Beira fez as colunas do Alvorada. O Salazar ficou horrorizado, mandou destruí-las. O povo fez uma revolta, juntou-se todo para defender as colunas e ainda hoje lá estão. Expressamente, o Oscar mandou uma carta até aos revoltosos, apoiando a revolta. Santo Isidro de Pegões, toda uma vila niemeyeriana, estão vendo, com esta igreja impressionante, o arquiteto Eugênio Correia. Eu fiz esforço para saber quem tinha sido o arquiteto de Moimenta da Beira e não consegui. Vou continuar a tentar. Se um dia passarem, é deslumbrante, hein? Desde a igreja à casa da professora,
em cima, até à escola. Tudo isto é uma niemayeriana impressionante, propositada. Bragança. Sabe o que é Bragança no Brasil? Aquele sítio muito longe onde não vai ninguém, não sei. Como é que chama? Hã? O Piauí. Ai, Bragança. Bragança, o Nadir. O Nadir foi assistente do Oscar. O Nadir era um bocadinho armado aos cucos, como se diz em Portugal, e o Oscar dava-lhe no totiço. O Nadir ficou a odiar o Oscar, mas fez uma capelinha como uma que o Oscar tem, parecida com. E também, não é? E também, pois, não, é explícito. E é aqui em Bragança, em Alimonde. Olha, que lindo. Já levou umas maldades, como acontece. Olha, fizeram aquele alpendre ali à direita, horroroso. Pois é, olha, quando eu aproveitei para voltar a este assunto, nos 10 anos de vida do Oscar, de morte, comemorar os 10 anos da morte. E então apareceram várias pessoas que quiseram juntar-se a mim. Uma delas foi a Paula Kline. Conheceis a Paula Kline? Escritora, artista plástico, artista visual do Rio. Está aí em grande neste momento porque publicou uma autoficção, Todas as Minhas Mortes. Diz que está uma loucura no Brasil com todas as minhas mortes. A Paula fez esta fotografia, é considerada a última fotografia do Oscar. Digam-me lá se não é mágica. Se não é de facto uma fotografia de alguém que está a despedir-se nessa lenta e calma viagem. É deslumbrante. Hã? Foi um momento mágico da Paula, de facto, que com certeza deu mais alegrias ao Oscar, porque a Paula é uma mulher, como todas as mulheres, que dá muita alegria. E o Oscar desvanece na penumbra, não é? Que bonito. Puta que pariu a natureza, que beleza. O nosso querido Álvaro Siza fez este desenho do Oscar fumando, não é? Conversando. Tributo a Oscar Niemeyer. Referência persistente do estudante Álvaro Siza. Estudante, olha, se fosse na Dinamarca também não podia pôr estudante. Muito lindo. Posso mostrar-vos a mensagem que o Álvaro mandou. É uma mensagem, é um depoimento grande, mas selecionamos 4 minutinhos. Importam-se de ver, não? Só mais tarde é que voltei a encontrar o Niemeyer, porque foi quando comecei o Museu Ibéria Camargo. E a viagem era sempre por Brasil, por Rio de Janeiro. E, portanto, algumas vezes visitei-o no escritório, Copacabana. Estive lá também outra vez com o Tábora.
várias vezes, vários encontros assim. Um deles foi porque uma revista japonesa propôs-me fazer um filme, uma entrevista no ateliê dele. E se eu aceitava, eu disse, não, tenho que perguntar ao Niemeyer se ele aceita. E o Niemeyer disse que sim e tal. E lá foram os japoneses com as máquinas e os tripeiros e tudo isso. E julgo que esperavam uma conversa sobre arquitetura. Mas todo o tempo o Niemeyer falou de política e de mulher. E os japoneses estavam perplexos, mas para mim foi muito divertido. Naquela salinha pequenina que ele tinha fechado. Outra vez foi um convite para um encontro, um diálogo naquele anfiteatro que há do outro lado do centro do Rio, onde há também um museu. E o teatro, o anfiteatro, não estava terminado, estava ainda aberto, mas era um dia maravilhoso, daquele clima do Rio, e foi muita gente e tal, mas o Niemeyer não apareceu. Mas mandou-me uma mensagem por uma amiga comum, arquiteta, a dizer se no dia seguinte ia a Canoas. Olha que no dia seguinte lá fomos a Canoas e então uma tarde magnífica, só estava ele, uma sobrinha, uma filha, neta ou neta talvez, e a amiga arquiteta. E conversamos toda a tarde, só deitado naquela maravilhosa cadeira, que julgo que é desenhada por ele, uma cadeira de estender e tal. E Canoas é uma maravilha, Canoas é uma joia. E no final, ele de paletó branco, impecável, já tinha, não sei se teria já 100, não teria, mas 90 e muitos tinha. Mas subiu ainda aquele declive para chegar à casa, para se despedir e tal, simpaticíssimo. Era uma pessoa muito afável, muito engraçada. E, bom, e um grande arquiteto, para mais um grande arquiteto. Um grande arquiteto. Outra pessoa que quis juntar-se a nós com este livro foi o Santiago Calatrava, pessoa também grande amigo do Oscar e que o Oscar apreciava muito. E como sabeis, tendes um Calatrava no Rio, não é? Nós temos um Calatrava em Lisboa. Não digo nada, vocês leem.
Oscar, meu querido, continuamos a amar-te. Para. Disse